A Carol Glover também aponta que, em O Exorcista, o corpo da Regan é chamado para ser observado. Um dos exemplos, e aí é óbvio que fica na subjetividade, talvez não tenha sido feito de propósito, mas se vocês repararem, a Regan geralmente está deitada em uma cama e as suas pernas propositalmente abertas. É como se ela estivesse fazendo um convite de entrada. E aí, esse é o jeito mais sutil, porque a gente tem uma cena dela socando um crucifixo dentro. Então, assim, não precisa nem de falar de subjetivo, aqui a gente pode falar de coisas bem palpáveis mesmo. E ela fala sobre o próprio corpo, ela, a entidade. Seja lá o que você acredita. Porque a gente tem vários vídeos sobre O Exorcista aqui para você enxergar o filme de diversas formas. Mas a entidade que talvez esteja dentro do corpo da Regan faz um convite para que o corpo dela seja profanado. Porque, de certa forma, os filmes de possessão fazem isso. Profanam o corpo da mulher. Tem sempre uma fala do tipo, me come essa vaca. Eu não sei se vocês reconhecem nessa minha fala de uma mulher com problemas com álcool, cigarro e 30 gatos em algum filme que vocês já viram de possessão, mas no próprio O Exorcista, a Regan, ou seja lá o que está dentro dela, fala isso. Inclusive ela faz um convite, se eu não me recordo mal, ao padre para que, sei lá, se ele quer comer um furico, né? Se ele estiver a fim de comer um furico, por que não comer um furico ali? Não é mesmo? E aí você fica se perguntando, tem alguma coisa mais, sei lá, profunda e maligna do que isso? Claro que tem. Mas dentro do filme, esse é o ápice, porque a própria entidade está barganhando o corpo de uma criança. Está fazendo um convite para a criança ser molestada. Esse vídeo aqui nunca vai ser monetizado. Eu não tenho essa expectativa, porque é sobre isso. É sobre vocês ativarem o sininho, curtirem muito, mandar um valeu, assinar o clube, porque não vai ter monetização. E isso só reforça a ideia que parece ser teórica, mas ela é mais do que teórica, ela é mais do que a realidade. Ela é o que acontece em filmes de possessão, onde a possessão é um abuso sexual, é ter o corpo invadido, a mente invadida, é sobre o constante abuso do corpo da mulher. Filmes de possessão estão falando sobre corpos femininos sendo violados, mas sendo violados de diversas formas. Gente, uma entidade está barganhando o furico de uma criança dentro do filme. As coisas passam porque a entidade fala muita merda, mas a gente tá falando de uma cafetinagem, praticamente. É bizarro. E a gente acaba normalizando essas coisas, porque é filme de terror, mas não é só um filme de terror. Tem uma sublinguagem ali, um outro viés. Se você for pensar que não existe uma entidade, a gente vai enxergar esse filme bem realista. É como se um homem adulto tivesse uma criança do seu lado e estivesse barganhando o corpo dela. O que há de mais pesado? Depois que eu comecei a sacar isso aí, eu comecei a ficar um pouco atordoada. Assim, né, se os números de tráfico infantil para fins sexuais não fossem tão altos, né? Poderia até ser só ficção, né? E também não tô criticando o filme, não. Eu tô falando que é uma crítica do filme, talvez. Só Deus sabe. De certa forma, esses filmes, eles dizem que os corpos de mulheres são mais propensos a infiltração. Até porque, quantos filmes vocês já viram onde homens são infiltrados, molestados, abusados, e a gente vê a cena? São muito poucos. Agora, se a gente for contar quantos filmes que a subtrama, a motivação é um estupro de uma mulher, a gente vai perder aqui umas 10 horas. E vai ser fácil, tá? Não vai ser difícil, não vai ser uma pesquisa profunda, não. Porque tem, e tem muito. Porque o corpo da mulher é entendido como um corpo para ser violado. Quando um cara vai pra cadeia, ele vira mulherzinha, porque o estupro é para mulheres, não é para homens. Basicamente isso. A Carol estudou homens também na possessão. Os homens, quando eles são possuídos, eles estão traindo a ciência. Um personagem masculino num filme de possessão, geralmente ele está num conflito interno sobre a religião, né? E a ciência. A psicanálise, os estudos científicos que essa pessoa tá envolvida, nananã, e aí ela entra em atrito com a religião. E aí, meu pai, eu não acredito em nada dessas coisas. Não, eu sou uma pessoa prática, só que eu vi tal coisa. Nossa, agora eu acredito. Pronto, aí ele é possesso. Ele está possuído. Porque a fraqueza do homem é se abrir para as sutilezas, para as coisas que estão para além do prático. O pecado do homem é se tornar frágil
difícil e humano. É abrir a cabeça dele para alguma coisa que tá para além do material. Quando ele trai a ciência, ele entra em possessão. Quase como se fosse um homem mais feminino Do que... quando ele se abre pra isso. Porque geralmente esse personagem ele entra como uma pessoa durona, da ciência, muito prático, pragmático. Nunca pensei nisso. Deus, jamais acreditarei. Que nunca, bicha, aqui não, hein? E aí na hora que o cu começa a fechar, né? Tranca legalzão, que ele vê um troço ali no cantinho da sala, aí dá os vídeos que eu fiz aí sobre o cientista da NASA que viu capetas, aí a pessoa fala assim, talvez eu tenha que crer, talvez devesse acreditar. Eu devo acreditar que esse troço vai parar também, né? Eu acho que é mais que isso. Quando o homem deixa de ser um ser que afirma e começa a ser um ser que questiona, que aceita o novo e tudo mais, ele se enfraquece e aí ele é possuído. Que é o local da mulher em vários lugares, que é a gente escuta, processa e muda. E o personagem masculino geralmente não, ele se mantém. A trajetória, às vezes, de um personagem masculino, eu não tô dizendo que é sempre, quanto tempo ele consegue se manter assim? Não, porque ele tem que se manter. E a mulher não quando que ela vai mudar? Porque ela tem que mudar. E aí ela muda, e aí ela supera. O cara na hora que ele duvida do que ele é, das coisas que ele acredita, ele entra em possessão. Porque o homem não pode duvidar de si. Imagina. É muita autoestima, né? Não, eu nunca tá errado. Reparem que até no O Exorcista, o padre Scarras, ele tá nesse... Nossa, meu Deus do céu, eu tô aqui, né? Eu lido com uma coisa que é pragmática, porque ele lida com psicologia e tudo mais. Será que possessão de fato existe? Será que essa menina não tá, não sei, lidando com alguma perturbação? Talvez ela foi molestada. E ele tá tentando ser pragmático, tentando seguir uma linha onde demônios não existem. Ou pelo menos que... Não é que demônios não existem, ele é um personagem muito complexo, porque ele acredita que demônios existem, mas que tem tantos relatos, tem tantos estudos na psicanálise, na psicologia, de que possessão pode ser um grito de socorro interno de alguém que foi molestado, ou de esquizofrenia, entre outras coisas, que pra ele é difícil simplesmente aceitar que é um demo, sabe? Que é um capeta que tá dentro da menina. E na hora que ele começa a duvidar de si, é quando ele começa a ter um diálogo com Sataneres. E aí é quando ele também toma um beijo ali do capiroto, né? Porque tem ali, que eu não vou ficar dando spoiler de um filme dos anos 70, mas quando ele dá a brecha e acredita na religião, uma merda acontece. É isso. Sabe? O homem, ele não pode ser sensível. Quando que ele pôde? Ai, gente, assim, tudo bem. A Carol tem a Final Girl, que tem vários defeitos ali aqui, mas ela tem várias teorias maneiras, e eu queria falar sobre mais uma, que é sobre a diferença da magia branca e a magia negra. E como a magia branca, que na verdade é basicamente a ciência nos filmes, que não é uma magia, né? Mas é aquele momento onde a gente vai passar por uma tentativa de solução do problema através da lógica, do bisturi, da ciência. Pragmático! E essa magia, ela é uma magia masculina. E a magia negra, que é associada a paganismo, bruxaria, mulheres negras, sangue, ritual, bodes, etc. Vocês já viram a bruxa aqui, né? Em algum momento o filme A Bruxa já, porque é basicamente isso. E enquanto a magia branca é vista como algo nobre, porque é masculina, a magia negra é associada ao paganismo, ao voodoo, sabedoria ancestral e logo é associada como algo pior. A gente tá tentando dar um duplo twist carpado para ver se as coisas mudam, mas até hoje é assim que as coisas são vistas. E principalmente essa magia, ela é brutalmente feminina. Mexe com sangue, é sangue do ciclo menstrual, é cordão umbilical de criança, tem tudo. E é etarista também. Toda errada, né? Essa magia, ela é associada com mulheres que ou são bonitas para entreter os homens, para associar o homem ao que ela tá fazendo, ou ela é etarista porque só mulheres idosas que não têm mais vida sexual e estão doidas pra ter vida sexual. Porque ela se disfarça de mulher jovem pra poder transar. E transa pra matar. Você não entende por que a pessoa tá fazendo aquilo, porque é só pelo ficar pra jovem. Jovem. Ai, jequiti, bibibobobó, quero ficar linda, jovem, maravilhosa, botox, preenche meu lábio. A mulher simplesmente atrai o homem pra fazer o quê? Um lifting facial. Bota a gordura dele em vários pedaços da cara, fica jovem, linda, maravilhosa, botox, tudo de novo. Enquanto a ciência branca, a magia branca, ela é associada a motivos mais nobres. Mas é só o ego de vários homens, na verdade. Porque aí você vê, o filho da puta tá vendo que tá na cara dele a resposta, mas ele não aceita, porque ele não
não pode errar, tem que ser a ciência e só a ciência. E é interessante porque a gente vê o padre de O Exorcista se abrindo à feminilidade. Ele se abre à delicadeza de entender o que a Regan tá passando e também de não objetificá-la, o que significa que ele fica ainda mais feminino, porque o homem que tem a possibilidade de ter um relacionamento sexual com alguém e não tem, ele automaticamente foi castrado. Ele é um santo também, porque abriu mão da coisa mais importante do mundo, que é o sexo. E assim ele se torna mais feminino, quanto mais feminino, mais frágil ele fica. E aí, quando você fica frágil, por um filme de terror, você morre. Dos anos 70 o filme, lembrem, gente, antes de brigar comigo. Por mais que a gente tenha críticas sobre o jeito que uma mulher é retratada, o Exorcista não faz isso para diminuir a Regan. Ele faz isso para agregar linguagem, para agregar subtexto. E esse filme repudia a ideia de masculinidade que a gente tem por aí, que é a masculinidade heterossexual top. O top é o que a gente mais repudia. Por quê? Ambos os padres que ajudam a libertar a Regan, eles são extremamente sensíveis. E por mais que eles sofram penalidades por serem sensíveis, não tem como não se associar a eles. Não tem como não gostar deles. E nesse caso, o espectador masculino, por mais que não se veja nesses caras, ainda assim vai ter algum tipo de empatia. Porque não tem como escapar. Porque se pudesse escapar de ter empatia, também escapava. Mas para a teórica Cynthia Freeland, essas teorias que se baseiam demais na psicanálise acabam diminuindo o cinema. É a teoria dela, tá? Não é exatamente a minha. Também não estou discordando. Porque essas teorias, principalmente as da Carol, simplificam as coisas em um amontoado de símbolos que estão na tela e que não podem ser vencidos. Tem o símbolo na tela, obviamente o espectador vai pensar dessa forma. Já a Cynthia acha que não, que apesar de existirem esses símbolos na tela, o espectador é um ser ativo. Por mais que o símbolo A seja machista e o B misógino e o C outra coisa, o espectador, mesmo assim, pode interpretar de uma outra maneira. Porque, por mais que eu possa ver o capiroto falando do corpo da Regan e ficar enojada, vamos supor que o diretor tivesse essa intenção. Outra pessoa talvez não tenha essa leitura. E, ao mesmo tempo, o diretor pode nunca ter pensado nisso e, porque eu tenho a minha bagagem, eu penso uma outra coisa. Quer dizer, não é que a psicanálise que está acabando com essas teorias da Carol e de outras pessoas. É que essas pessoas estão simplificando o filme no filme e esquecem que tem um espectador e que ele não é uma tábua, que ele recebe e ele recebe em diferentes épocas, né? E ele processa do jeito dele e caga uma outra coisa. A verdade é essa, que é um processo digestivo mesmo. Ele engole uma coisa e sai uma outra coisa diferente. Às vezes pior, às vezes pastosa, às vezes nem tanto. Pra mim, uma das teorias que são as melhores de todas do mundo é a teoria da morte do autor. Que não significa que o autor morreu mesmo, que ele não tenha nenhuma influência na obra. Mas ela implica que quem lê ou quem especta, quem assiste, faz parte da obra, que ninguém pode dar resposta. Então nem a análise semiótica pode te dar resposta, porque depende de você assistir, de você ler, de você interpretar. É tipo uma gavetinha, aí você decide em qual parte da composteira você tá, assim. Eu estou bem escatológica, eu não estou sabendo porquê. Você pode estar numa gaveta, são das coisas que você aprendeu ontem, mas também pode ser da sua forma de criação, das coisas que você gosta, das coisas que você já assistiu e das coisas que você associa. Então, no final das contas, ninguém pode decifrar como o filme é visto ou como uma obra é vista, porque teria que decifrar pessoa por pessoa. A gente só tá falando de uma perspectiva mesmo. A teoria da Cynthia é dividida em duas partes. Uma é a intrafílmica, ou intrafílmico. É o filme pelo filme, que seria mais ou menos o que a Carol fez. É tipo a arte pela arte. A arte pela arte, o filme pelo filme, que é, você não precisa de um espectador para saber qual é o efeito. Você vê o efeito da obra nela mesma. Você olha para ela e fala, dá para analisar isso, dá para analisar aquilo. E aí você vai pensar, quantos atos? Qual foi a técnica? Qual é a linha do diretor? Como que ele expressa a protagonista? Quais são os símbolos? Que é bem essa pegada da Carol, que até agora a gente tá falando do filme dentro do filme, né? E a gente só cita o espectador assim, de longe. E a outra forma de análise é a extrafílmica, que é, qual é o ano de produção desse filme? Sei lá, O Exorcista é de 73. 73. Uma força enorme feminista, era uma outra onda que estava surgindo. Ao mesmo tempo, quando vem uma onda feminista, uma onda antirracista, a gente encontra o quê?
a gente encontra o conservadorismo, para eu não baixar o nível aqui da conversa. Que eu já falei em um outro vídeo sobre o Exorcista, tinha um pensamento conservador. Porque por mais que o filme e o livro defendam a mulher, ele também diz que tudo tá acontecendo porque elas não têm uma família funcional. Tá subentendido de alguma forma isso. Porque também tem a ver com a ideia de que as famílias estavam se destruindo. Olha, gente, que coisa estranha, eu nunca ouvi ninguém falando isso. O capeta ia entrar na casa porque sem essa estrutura familiar não tem como viver. Olha isso, olha que difícil de pensar em um mundo desse, né? Parece até 2022. Olha, menina! Então, a experiência extrafílmica desse filme é o contexto que tinha de liberdade sexual e tudo mais, mas ao mesmo tempo começaram a ver mulher como gente. Então também já é uma outra experiência. Você vai ver como foi a produção desse filme, quais eram os equipamentos que tinham, como o diretor estava pensando com o espectador. Você começa a ver o filme para além da obra em si, mas do contexto que essa obra se aplica. E essa é a melhor forma para mim de assistir um filme, que é você vê o filme, pô, maneiro, legal, gostei disso, gostei daquilo, aí depois você faz uma pesquisa e vê o ano que ele foi produzido, porque às vezes ele foi pensado em 60, mas ele só foi executado, sei lá, 80. Já mudou, porque o conceito escrito é um, o conceito executado é outro. Aí a gente começa a dar outra cara pro filme, que é a obra pela obra, ela é muito importante e ela tem que falar por si, mas o contexto da obra sempre vale a pena ser analisado. Vamos pensar, tipo, Jurassic Park. O primeiro Jurassic Park tem uma mulher muito importante. Ela não é a protagonista. Ela é uma pessoa que vai sendo levada pelos homens e quando ela tem um momento de ação, é pra salvar um cara, mas ela tá sempre ali, tipo, meio que na retaguarda. O momento de ação dela é de proteção também, e ela tá sempre a ser resgatada. Tudo isso ocorre com ela. Mas ela é uma personagem foda. E a inclusão dela na narrativa de Jurassic Park é muito importante. E é inegável. Só que a gente teve esse, não sei se é Jurassic World, que é esse novo. Tem uma mulher. Ela tá basicamente na mesma posição que a do primeiro filme. Só que não cabe mais. No ano que vivemos, a porra da mulher tá correndo de dinossauros com salto. Taierzinho, salto. Não tem como correr de salto. Agulha. Eu não sei como a atriz gravou. Isso foi tão ruim pro filme. Era uma parada, velho. Lógico, tem várias. Mas isso foi uma coisa, nossa, que deu um buzz tão negativo no filme. Por quê? Porque hoje em dia, a gente não vai aceitar esse tipo de coisa. Que é, sério, gente? Ah, tá. A mulher não pensa que ela tem uma necessidade física, que é de correr, né? Meter o pé. Ela pegou uma havaiana que ela encontrou lá, uma botina, e botou na porra do pé, porque é óbvio que ela não vai conseguir correr com a sandália dessa. Por quê? Porque quem escreveu essa porra não pensou que, para além da beleza, para além da estética, porque a mulher não deve servir só a estética, ela tem a função dela como personagem, que é correr. Nesse filme, sua função é correr. É tipo você botar uma mulher num filme de apocalipse zumbi correndo de salto-agulha. Não faz sentido. Quem fez o figurino falhou. E quem autorizou falhou também. E quem pediu pra figurinista que fosse assim falhou. Lá no primeiro Jurassic Park. Ela é forte. Ela é importante. E pra aquela época, ela era extremamente representativa. Era uma mulher num filme de ação, sabe? E ela tinha opinião, ela era importante. E ela não tava de salto-agulha. Se esse filme fosse feito agora, a gente ia exigir muito mais dela. Não bastava você estar ali do lado, ela ia ter que ter muito mais ação. Mas no filme hoje em dia, você botar uma mulher correndo de salto-agulha, não vai ser aceito. Então o contexto faz toda a diferença. E aí é o extrafílmico, que é, se esse filme passasse talvez nos anos 90, ia ser maneiro. Agora não é. A gente tem questionado muito mais a roupa da Ripley hoje em dia do que eu acho que questionaram na época, que é qual era a necessidade dela estar de calcinha e camiseta. Por que nenhum homem seria colocar de tuequinha? Eu duvido que iam colocar ele de tuequinha branca e camiseta, porque é ridículo. Mas é porque ainda sobra o resquício da mulher que deve ser contemplada. Só que isso não passarás. Também não vou dizer que os anos 60, 70, 80, 90, não acertaram. A gente tem um clássico aqui, desconhecido de muitos, amados por muitos também. No meu caso, amado demais, porque o diretor é controverso, eu tenho dificuldade de trazer ele aqui, inclusive eu vou trazer, mas que toda vez que eu trago ele, eu tenho que falar um tanto mais de outras coisas, que é o Polanski, né? Como dizer que amo os filmes do Polanski? Falando, né? E tendo culpa, mas nem tanta, porque não é porque eu gosto do filme dele que eu gosto das coisas que ele faz como pessoa. Tem um vídeo aqui no canal sobre o Bebê de Rosemary, que a gente fala exatamente sobre, devemos assistir ainda
da Polanski e diretores controversos, lá tá o que eu acho, não é obrigação de ninguém aceitar o que eu falo, mas lá tem o meu pensamento sobre isso. O que acontece? O Polanski fez Repulsa ao Sexo. Nele, nós temos uma personagem, que é a Catherine Deneuve, que faz. Ela começa como uma menina inocente, normal, e aí a gente tem esse negócio, né? Ela é uma menina boa, então a gente não vê ela como vilã, porque ela é bonita, ela é branca, ela é de classe média, ela é boa. São as qualidades de uma pessoa boa, né? Ela tem que ser branca, ela tem que ser loira e etc. No decorrer do filme, a gente vai vendo que ela tem uma repulsa a avanços sexuais. E ela vai ficando cada vez mais presa dentro do apartamento, ao ponto que ela sente que as mãos estão saindo das paredes e abraçando ela, pegando ela. Parece uma pessoa que tem realmente uma repulsa a acenos sexuais, olhares, talvez porque ela sofra muito com isso. E esse filme, ele bota a personagem nesse lugar onde ela mata homens. A gente não consegue odiar ela, porque ela é uma vítima do próprio surto dela. Só que ela tem qualidades que fazem com que a gente não odeie, saca? Ela não é colocada como vilã. Olhando o contexto da época, olhando quem fez, olhando N outras coisas, a gente vai ter milhares de abordagens, milhares de formas de assistir. E aí, ele é um filme intrafílmico, tem muita subjetividade no filme, também tem coisa jogada na cara sobre abuso, como é ser objetificada, etc, etc. E tem o extrafílmico, que pode mudar muito o que você vê do filme quando você sabe um pouco mais sobre o diretor, a época que foi feita, etc, etc, mas eu vou falar em outro vídeo. Depois de tudo que a gente falou aqui, a gente vai voltar para uma coisa que foi dita bem lá no começo, que é o espectador, apesar de termos protagonistas femininas ou personagens muito fortes femininas no cinema e tal, na maioria das vezes, em filmes de slasher, de aventura, de possessão, o público não é levado a empatizar e se ver nessas personagens. O público é levado, principalmente, eu estou dizendo o público masculino, a simpatizar pela vitimização dessas personagens, mas nunca se colocar no lugar delas. Freeland tenta separar o filme de uma forma industrial que foi feita para a manipulação das massas e sim colocá-lo num lugar de objeto, obviamente, de manipulação, porque o cinema pode e já foi um objeto de manipulação e propaganda, porém é um objeto que é só um meio. O espectador é que preenche. A gente não pode pensar no cinema e entre outros meios como fim. Ele é só um lugar por onde passamos, porque senão a gente acaba vendo o espectador como um idiota, incapaz de pensar por si. Para encerrar, eu falei de Invocação do Mal lá no começo e falei do Exorcista, e esses filmes são semelhantes, tanto em movimento de câmera, de enredo, de protagonistas e tudo mais. Só que eles subvertem a questão de gênero, o lugar da mulher na sociedade, de formas diferentes. Enquanto a Chris, em O Exorcista, a gente não acha que nem por ceder da profissão dela, porque de fato ela não cede da profissão, mas acaba colocando ela mais para dentro da casa, mais como lugar de mãe, mais como cuidadora, enquanto em Invocação do Mal, a Lorraine, que tem esse chamado, né, de estar mais presente dentro de casa, com a filha, de ser mãe e tudo mais, e no final ela entende que ela não pode deixar o trabalho dela, que aquilo faz ela. Nos dois lugares as mulheres seguem trabalhando, mas é legal ver que enquanto uma começa muito progressista e termina num lugar ali mediano, não no progressismo dela, mas assim, ela sai do radicalismo, não que eu entenda como radicalismo, mas que pra época era muito, né? Uma mulher divorciada que faz filmes, que sexualmente ativa e tudo mais, ela sai desse lugar aqui de muito pra frentex e vai pra um lugar aqui de moderado, sabe? Ela vai dar mais tempo pra filha, vai ficar mais em casa, vai ajudar mais com a filha. Vocês entendem que ela vai pra esse lugar de mãe, enquanto a Lorraine vai para o lugar de profissional. E é bacana a gente ver que em Invocação do Mal é a Lorraine que vai limpar um corpo. É ela que vai expulsar o demônio. Ela é o agente. Ela é a pessoa que faz os movimentos. No final, ela é o salvador.
Salvador, que a gente tá sempre esperando um padre, um homem aparecer para tirar o demônio do corpo, e ali tá tudo nela. O filme acaba falando de mulheres que precisam de ajuda e de mulheres que salvam mulheres, por mais que tenham homens ali. Lógico que eu poderia fazer uma análise, eu não estou dizendo que sou muito capacitada para isso, mas eu poderia me esforçar para fazer uma análise sobre como os corpos masculinos são possuídos e utilizados nesses filmes de posse em relação aos de mulheres. Eu poderia destrinchar isso mais e provavelmente a gente acabaria trazendo à luz coisas diversas, super interessantes, mas eu acho mais interessante, principalmente agora, da gente falar de corpos de mulheres. E eu só decidi falar sobre isso porque o Davi, que é um inscrito nosso, me atentou que já parou pra pensar que em filme de possessão, geralmente são as mulheres que ficam possuídas? E eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu quero pensar mais sobre as mulheres no cinema, principalmente em filmes de terror. Mas a gente pode falar de corpos de homens, só que eu vou ter que chamar o Luiz ou outra pessoa pra me dar outras perspectivas, porque eu tô falando muito de mim aqui também. Em resumo, em filmes de possessão, o corpo da mulher é visto sim como uma janela, uma porta, um portal. Se isso é certo, se isso é errado, não sou eu que vou responder. Tudo depende de como vai ser abordado. Mas que, socialmente, nós somos vistas como algo a ser invadido, é verdade. Esse roteiro foi baseado na pesquisa de Helena Ray Sweet, Women in Possessions Film. Acabou!